Hi guys again, it's me here. Today we have a continuation. Hoje a gente tem uma continuação aqui das conditionals. Troquei o microfone, espero que o áudio esteja um pouco melhor. Por conta do barulho ambiente aqui e tal. Tem reforma no prédio, tem carro de som passando na rua. Mas eu acho que vocês vão conseguir acompanhar a aula tranquilamente aí. Então, é o seguinte. Vamos revisar primeiro o que é o nosso zero conditional. A gente está falando de condições aqui, né? De if clauses e main clause, certo? Então, if clause é o if significa se. Se alguma coisa acontece, a outra coisa acontece. A gente tem uma ligação aí entre dois fatos, né? Se a água atinge 100 graus Celsius, ela ferve. If water reaches 100 degrees, it boils. Então, lembrando, vamos fazer uma revisão do zero conditional. O que é esse zero conditional aqui, né? A gente tem fatos, coisas que são sempre verdade, né? Coisas que estabelecem quase que uma lei universal aí, né? Ou coisas que são sempre verdade. Pode ser falando de uma característica pessoal ou coletivamente, né? E aí, para representar essa estrutura, a gente tem aqui if, o verbo no present simple, e a main clause, o verbo também vai estar no present simple. Então isso aqui é bem importante da gente entender na aplicação. Bom, para a gente aplicar então, dá uma olhada aqui nesse exemplo. Eu acabei de falar, né? If water reaches 100 degrees, it boils. Se a água atinge 100 graus Celsius, ela ferve, né? It's always true. É sempre verdade. There can't be a different result sometimes. Não pode haver um resultado diferente às vezes. É uma lei da natureza, né? E aqui um outro exemplo também que é voltado mais assim pro lado pessoal, né? If I eat peanuts, I am sick. Se eu comer amendoim, eu passo mal. I am sick. A gente traduziria tranquilamente como eu passo mal. This is true only for me. Isso é verdade somente para mim. Maybe. Not for everyone. But it's still true that I'm sick every time I eat peanuts. Então, sempre que eu como amendoim, eu vou ter uma alergia. Então, é sempre verdade. E aí, para terminar essa revisão do zero conditional, né, que fala sobre fatos, coisas que são sempre verdade, leis universais, né, verdades no geral, a gente tem aqui, ó. If people eat too much, they get fat. Se as pessoas comem demais, elas engordam. If you touch a fire, you get burned. Se você tocar o fogo, se você entrar em contato com o fogo, você se queima. Get burned, né? Aqui é um uso do get no sentido de você ficar de alguma forma. Geralmente vale essa dica aqui, uma dica bônus, né? Porque muita gente reclama que o get ele pode ser usado para várias coisas. Então aqui a gente tem, ó, get fat, get burned. O que significa isso? Que você fica daquele jeito, né? Get sad, ficar triste. Get excited, ficar animado. E assim por diante, né? Próximo exemplo. If people die if they don't eat. Se as pessoas morrem se elas não comerem. E até eu tinha comentado na aula do Zero Conditional que nesse caso, aqui nas duas primeiras frases, a gente tem a vírgula separando as clauses. E aqui a gente não precisa. Por quê? Porque está na ordem natural, né? Na ordem da frase. As pessoas morrem se elas não comerem. Se elas não comerem. Outra frase que está na ordem natural. You get water if you mix hydrogen and oxygen. Você obtém água se você misturar hidrogênio e oxigênio. Snakes bite if they are scared. Cobras picam se elas estão assustadas, amedrontadas. E o último exemplo, if babies are hungry, they cry. Se bebês sentem fome, eles choram. O que eu posso usar aqui para deixar um pouco mais realística essas afirmações aí, né? Eu posso, por exemplo, falar if babies are hungry, they usually cry. Usually. Eles
normalmente choram. Não quer dizer que toda vez, mas ainda assim eu estou usando ambos os verbos no present simple, tá? Trazendo atenção aqui que no último exemplo a gente está usando o verbo to be no present simple. É assim mesmo que a gente usa. Assim como aqui também, ó. If I eat peanuts, I am sick, usando o verbo to be, né? O am, porque a gente está falando de ficar doente, é assim que a gente diz em inglês. I am sick, tá? Beleza, então, para fechar o pacote. Zero conditional, o que a gente tem aqui? If mais present simple na if clause e present simple na main clause. Por quê? Porque isso nos dá a ideia de um fato que nunca muda, de uma verdade no geral, de coisas que são sempre verdade. Já na first conditional, essa história muda um pouco. Temos aqui a nossa first conditional, dá uma olhada aí. Então, na first conditional, o que vai acontecer? Vocês já conseguem perceber aí, olhando na tela? O que acontece na estrutura do first conditional? A gente tem a main clause no future simple, e aqui nesse caso usando will, né? Posso usar going to? Pode. Na vida real a gente usa, pode usar também, mas geralmente os exemplos que a gente vai trazer aqui são com will, tá? Lembrando que se eu uso o to be going to, eu estou me referindo a um futuro mais planejado, né? De modo geral, generalizando e explicando bem rapidamente. Então, a first conditional, ela muda a estrutura. Para second conditional, para third conditional, sempre vai mudar, né, o tempo verbal. A gente manteve o present simple na if clause, mas na main clause, na oração principal, a gente vai ter o will. E o que isso muda, né? O que a gente vai acabar entendendo quando a gente coloca o futuro simples no main clause? Então, aqui embaixo está escrito assim: It's used to talk about things which might happen in the future. Isso aqui já explicou a ideia da first conditional, né? É usado para falar sobre coisas as quais podem acontecer no futuro. Might happen in the future. Quando a gente fala might happen, pode acontecer, deve acontecer. A gente não tem certeza, mas tem uma grande probabilidade de que aconteça, né? Of course, é claro, we can't know, a gente não consegue saber what will happen in the future, but this describes possible things. Isso descreve coisas possíveis, which could easily come true, as quais poderiam facilmente se tornarem realidade, né? Vamos lá dar uma olhada nos exemplos. If it rains, rain é chover. Então, se chover, I won't go to the park. Eu não vou ao parque. E aí a gente tem o won't, que é o nosso will not, né? É o will aqui do futuro com o not. É a mesma coisa de do not vira don't. A gente tem uma contração similar no futuro simples. Will not vira won't, né? I won't go to the park. Segundo exemplo. If I study today, I'll go to the party tonight. Se eu estudar hoje, eu irei à festa hoje à noite, né? Se eu estudar hoje, eu irei à festa hoje à noite. Então a pessoa está se programando aí para não sentir tanta culpa de ir à festa sem ter estudado, né? Então, repare que a main clause, ela vem no futuro porque a gente está falando de uma previsão. Então, essa é a palavra que resume a first conditional pra gente. Previsão. É uma previsão do futuro. É diferente da zero conditional porque lá são fatos. Se algo acontece, o resultado é esse, né? Se alguém faz alguma coisa, se alguém faz isso, isso acontece. É uma lei, é uma consequência direta. Aqui é uma previsão, né? Então, se eu estudar hoje, eu vou para a festa à noite. Estou afirmando que eu vou, é quase certeza, mas existe uma condição de que se eu estudar hoje, e aí eu uso I will go to the party tonight, uso no futuro, porque é uma previsão. Então, entenda assim, vamos resumindo essas ideias para vocês internalizarem de maneira mais fácil. Quando a gente usa zero conditional, a gente está dizendo que algo é um fato.
Quando a gente usa a first conditional, a gente está dizendo que é uma previsão. Pode acontecer, pode não acontecer, mas é uma previsão. Muito provavelmente vai acontecer quando a gente está dizendo na afirmativa, né? Então, se chover, eu não vou ao parque, né? Pode ser que não chova e daí eu vá ao parque, né? Mas eu estou falando de uma previsão. Eu estou tentando falar sobre o que vai acontecer no futuro. If I have enough money, se eu tiver dinheiro suficiente, I'll buy some new shoes. Eu vou comprar sapatos novos. Certo? Então, se eu tiver dinheiro suficiente, eu vou comprar sapatos novos. De novo, uma previsão, né? Mais para baixo aqui, she'll be late if the train is delayed. Aqui a gente está na ordem natural, sem vírgula entre as clauses, né? Então, ela se atrasará. To be late, essa combinação aqui de be late é estar atrasado. Ou seja, ela vai estar atrasada, ela se atrasará if the train is delayed. Se o trem se atrasar, se o trem estiver atrasado. Delayed é usado para atrasos, geralmente quando a gente está falando de transporte público ou de aviões, voos, né? O trem, ou ônibus, então, ou metrô. Então a gente fala isso. Delayed, né? Delay é um atraso que a gente usa também na acústica, né? Quando você coloca um delay na voz, e aí ela é como se fosse um eco, né? Penúltimo exemplo. She'll miss the bus if she doesn't leave soon. Então, ela vai perder o ônibus, ó, aqui ó, tá no futuro simples, se ela não sair logo, se ela não partir em breve. Então, a gente usa o doesn't aqui porque present simple, a gente usa o doesn't para he, she, it, quando a gente está falando da negativa, né? O verbo é leave, de partir, deixar. Soon, em breve, logo. Então, ela vai perder o ônibus se ela não sair logo. Onde que está o futuro simples? Aqui, ó, de perder o ônibus. Por último, if I see her, I'll tell her. Né? Alguém te pediu para você dar um recado para uma pessoa, aí você diz, se eu a ver, eu vou dizer a ela. Né? Então, if I see her, present simple, I'll tell her, future simple. Né? Depois desses exemplos, a gente tem aqui uma explicação um pouco mais detalhada da diferença que vai ter entre a first conditional e a zero conditional. Então, mantenha em mente que a first é uma previsão do futuro, né? A gente está falando sobre future arrangements. A gente está falando sobre alguma coisa que vai acontecer. E a zero, a gente está falando de uma regra, de uma lei, né? Rules, laws. Se algo acontece, a outra coisa acontece. Quase que obrigatoriamente. Elas vêm sempre como causa e consequência. Então vamos dar uma olhada aqui um pouquinho mais em detalhe. Ó. The first conditional describes a particular situation. Sim, porque eu estou aqui no presente predizendo o futuro, prevendo o que vai acontecer. Whereas, enquanto que the zero conditional describes what happens in general. A zero conditional descreve o que acontece no geral. No geral. Por isso que a gente fala que ela remete a regras, né? Remete a verdades universais. For example, zero conditional, ó. If you sit in the sun, you get burned. Se você se sentar ao sol, se expor ao sol, à luz solar, if you sit in the sun, you get burned. Você se queima. Então, aqui, here, I'm talking about every time a person sits in the sun. Estou dizendo sobre todas as vezes que uma pessoa se senta ao sol. The burning is a natural consequence of the sitting, né? Então, o se bronzear, o se queimar, nesse caso, é uma consequência natural. A natural consequence. É uma consequência natural de se sentar ao sol. Percebe que aqui existe esse caráter de lei, esse caráter de uma coisa que é sempre verdade? Certo? But first conditional, olha só, se a gente muda aqui, ó. Mesma frase, colocando na first conditional. If you sit in the sun, you'll get burned. Se você se sentar ao sol, você vai se queimar. Eu só troquei o will aqui, eu só coloquei a main clause no futuro
E aí aqui, I'm talking about what will happen today. Another day might be different. Eu tô falando o que pode acontecer hoje. Em outro dia pode ser diferente. Essa é a ideia que dá, né? Se você sentar no sol, você vai se queimar, né? Se você se senta ao sol, se você se expõe ao sol, você se queima. Isso é uma regra. Quando eu falo que você vai se queimar, se você sentar ao sol, você vai se queimar, tô falando de uma situação em particular, né? Será que deu para perceber aí essa diferença? Anotem suas dúvidas, deem uma olhada de novo aqui no exemplo, né? Meus alunos aí que estão com o material em mãos, leiam o exemplo com calma. Eu vou abrir aqui alguns exercícios do First Conditional para a gente fazer já, tá bom? Mas leiam com bastante calma para a gente fazer o exercício juntos. Tudo bem? Anote suas dúvidas aí. Tá, então vamos lá, ó. Put the verb into the correct first conditional form. Então aqui é só first conditional. Lembrando, ó, antes de fazer o exercício, qual que é a fórmula, né? É if, present simple. Então a if clause vai estar no presente e a main clause vai estar no futuro. Como que a gente sabe o que é if clause e o que é main clause? No exercício ele tá meio dado, né? A gente já tem aqui, ó, if, então esse verbo vai ter que estar no presente simples, vírgula, a main clause aqui, esse verbo vai precisar vir no futuro. Como já é de praxe aí, a gente já sabe, né? Deixa eu só ligar aqui o meu editor de texto. E aí a gente vai escrever. Eu vou fazer o exercício aqui com vocês. Então é o seguinte. Para a gente fazer esse texto, para a gente fazer esse exercício, eu preciso que vocês tentem fazer o exercício. E aí depois eu venho resolvendo e dando a resposta, explicando item a item, né? Mas antes de você continuar assistindo o vídeo, eu peço que você pause, tente fazer os exercícios e aí a gente vai continuar, tá? Então vamos lá. Pausa aí, tenta fazer. São 20 itens, né? Aqui embaixo eu acredito que a gente tem as respostas, answers, né? Mas aqui, apesar de vocês já terem as respostas no documento, eu vou fazer explicando e retomando, né? Pra gente prestar atenção em cada detalhe. Então, ó, primeiro passo pra gente resolver esse tipo de exercício. Aqui a gente sabe que é só first conditional. A gente vai chegar lá nos exercícios misturados com zero, first, second e third conditional, tá? Com todas elas misturadas. Mas aqui a gente tá na first conditional. E aí a gente precisa entender que if clause é no present simple, main clause é no future simple. Tá. Qual é o primeiro passo? Ler a frase e tentar entender. Ó, eu tenho assim: if I go out tonight, I go to the cinema. Então, o que a pessoa está querendo dizer? Go out significa sair para se divertir, sair para jantar, ir no cinema, ir na casa de alguém, ir numa festa. Então, go out é isso, sair de casa com o propósito de se divertir, né? If I, primeira frase, if é a nossa if clause. Então, a gente vai colocar if I go. Opa, acho que eu coloquei um. If I go. Então, a primeira frase é, a gente vai ficar com if I go out tonight, se eu sair hoje à noite, I, e a main conditional, a main clause, desculpem, ela tem que estar no futuro. I will go to the cinema. Então, if I go out tonight, se eu sair hoje à noite, I'll go to the cinema. Tô colocando uma condição. Se eu sair, ó, veja que eu tô falando de uma situação em particular. Eu não tô falando de uma regra no geral, né? Sempre reforçando essa diferença do first pro zero conditional, que foram as duas conditionals que a gente estudou até agora. Então, if I go out tonight, I'll go to the cinema. Eu tô falando sobre uma situação em particular. Se eu sair hoje à noite, eu vou no cinema, né? Eu não vou no bar, eu não vou na balada, eu não vou em outro lugar, eu vou no cinema. Number 2.
If you get back, é outro phrasal verb que a gente tem aqui, além do go out, né? Que teve na primeira. Get back é voltar. Geralmente diz respeito a voltar para casa. Então, se você voltar tarde, aí a pessoa fala I be angry. Be é o verbo ser, estar. O verbo to be, né? Então, eu vou ficar angry. O que é angry? Angry. Bravo, né? Brava. Irritado, irritada. Então é isso. If clause, present simple. If you get, não muda nada. If you get back late, I will be angry, né? Lembrando aqui de uma coisa muito importante. Depois de will, o verbo sempre vem no infinitivo. Depois de will. É como a gente, quando estuda os modal verbs, would, could, can, might, should, may, né? Então, sempre depois desses verbos, a gente tem um verbo no infinitivo. Isso é muito importante. Number 3. Vamos fazer essa number 3 no capricho aqui, ó. If we, se nós, not see, não nos vermos, né? Aqui, each other é um ao outro. Tomorrow. Se nós não nos vermos amanhã, nós vamos nos ver, see each other, semana que vem. De novo, first conditional, é claro, a gente está trabalhando a first conditional aqui nesses exercícios, porém, é importante que vocês saibam, que vocês fixem aí, que vocês internalizem a diferença entre falar na zero e na first conditional, né? Então aqui eu estou falando de uma situação em particular. Se a gente não se vê amanhã, e aí a if clause vem no present simple, if we don't see each other tomorrow, nós vamos nos ver, we will see each other next week. Tudo bem? Faz sentido? Como a gente estava falando da primeira frase na negativa, se a gente não se ver amanhã, a gente se vê na semana que vem. Aqui a gente usa o present simple, don't see, e na main clause, will see, future simple. Vamos lá, number 4. If he come, é o verbo vir, né? Se ele vier, se ele vem, I be surprised. Estar surpreso. No sentido de ficar surpreso, né? A gente está usando o verbo be aqui, que é o ser, estar, mas a gente, em muitas aplicações, quando a gente traduz para o português, o verbo be pode sim ser traduzido como ficar de alguma forma, né? São coisas que a gente tem que adaptar na tradução e tá correto, é isso assim, é isso mesmo. If clause é present simple. Então, como eu tô falando de he, she, it aqui, if he comes, tranquilo, né? Eu vou ficar, I will be surprised. É isso, né? If he comes, I'll be surprised. Então, imagina que esse he, essa pessoa aqui, ele dificilmente vem para festa, para reunião, para o encontro de família, qualquer coisa que seja. Então, aqui eu estou dizendo, se ele vier ou se ele vem, eu vou ficar surpreso. If he comes, I'll be surprised. Né? Na number 5, if we wait here, we be late. Be late, a gente já falou sobre isso hoje, né? É de se atrasar. Então, if, primeira frase aí, if é present simple. Então vai ficar if we wait here. Não precisa de S, por quê? Porque a gente não está falando de he, she, it, a gente está falando de we, nós, primeira pessoa do plural. Espero que o microfone esteja bloqueando bem esse som externo aí. Enfim. If we wait here, de novo, é a mesma coisa. Will be. We will be late. Certo? Por quê? Porque nós vamos nos atrasar. É uma previsão do futuro. Se a gente esperar aqui, nós vamos nos atrasar. Number 6. Vamos que vamos, ó. If we go on holiday. O que é go on holiday? Né? Ou, como os americanos diriam, go on vacation. Go on vacation, go on holiday significa sair de férias. É assim que a gente fala.
on vacation, on holiday, né? Lembrando que tem uma diferença de vocabulário aqui, que muita gente já conhece, quem estuda há mais tempo já sabe disso. Então, holiday, no inglês britânico, holiday é uma palavra que descreve tanto feriado, né? Páscoa, Natal, Dia do Trabalho, quanto férias, né? Férias do emprego ou férias escolares. Então, aqui a gente está falando sobre holiday de férias. Go on holiday this summer. A gente sabe disso porque tem aqui, ó, this summer. Então, pelo contexto, eu sei que é o inglês britânico que está falando de férias. Mas, voltando aqui para first conditional, a gente sabe que if we go on holiday, né, vamos usar um present simple na if clause, nós vamos para a Espanha. E aí, como é que a gente faz isso? We will go to Spain. Nós iremos para a Espanha, né? Então, eu estou colocando uma condição e uma resposta em relação ao futuro, uma previsão do que vai acontecer. Na 7, a gente tem uma situação interessante aqui na 7, né? Qual que é a situação interessante? Na 7, as duas frases, as duas clauses estão na negativa, tá? Então, if the weather... O que é not improve? Quem conhece esse verbo, hein? Esse verbo é muito bom, muito bom. Por quê? I study English to improve my skills, né? I want to improve my English. Todo mundo fala isso, né? Improve something. Improve é melhorar, melhorar alguma coisa. Que a gente poderia dizer também como get better, ficar melhor. Então aqui a gente tem, ó, if the weather, se o clima, se o tempo não melhorar, a gente vai usar doesn't improve. Doesn't? Por que doesn't, teacher? Porque a gente está falando do tempo. The weather é um it, né? He, she, it. A gente tem que usar o does. Como a gente está falando na negativa, vai ficar doesn't improve. If the weather doesn't improve, nós não vamos ter um piquenique, ou nós não vamos fazer um piquenique. We won't, né? Que é o will not, have a picnic. We won't have a picnic. Certo? O piquenique está aqui embaixo. Então, se o tempo não melhorar, nós não vamos ter um piquenique. É isso. Primeira frase, a if clause está no present simple. Segunda frase, future simple. Ambas negativas. Vamos para number 8. Como é que vocês estão conseguindo acompanhar essa aula aí? Lembrando que tem que pausar o vídeo, tentar fazer o exercício para depois ver a explicação, né? E como a gente tem bastante exercício, eu vou até o 10 aqui com vocês, e aí eu deixo mais 10 exercícios para vocês fazerem sozinhos. Tem a resposta lá embaixo. Acredito que depois com essa explicação vocês vão conseguir se garantir aí, entender bem certinho como é que faz first conditional, zero conditional e qual é a diferença entre as duas. Bom, vamos fazer a 8 então. Tá muito fácil, né? If I não ir, ó, not go to bed early. Então, o que é go to bed? É ir dormir, ir pra cama pra dormir. Se eu não for pra cama cedo, se eu não for dormir cedo, I be tired tomorrow. Ficar cansado amanhã. Ou seja, se eu não dormir cedo, amanhã eu vou ficar cansado. Como que a gente resolve isso, então? If clause present simple, tá na negativa, I don't go. If I don't go to bed early, I vou ficar cansado amanhã. O verbo é be, I will be tired tomorrow. Né? Pergunta, se a gente tivesse aqui he, she, it, ia mudar alguma coisa? Não. He, she, it aqui na segunda frase? Não. Né? He will be... Ó, aqui sim. If he doesn't go. Se eu estivesse falando, por exemplo, tem um filho pequeno, se ele não for pra cama cedo amanhã, ele vai ficar cansado. Aí sim, eu usaria aqui. Por quê? Porque aqui a gente tá falando de present simple, do e does, tem essa diferença. No future simple, quando a gente usa o will, não tem essa diferença, né? Não existe um auxiliar especial para he, she, it. Vamos lá, penúltima de hoje. If we
se a gente comer todo esse bolo, nós vamos passar mal. Feel sick é se sentir mal, né? Sick, a tradução mais comum é doente, mas aqui é no sentido de passar mal mesmo. Então, if we eat, se nós comermos all this cake, se nós comermos todo esse bolo, o que vai acontecer? We will feel sick. Passar mal. Nós vamos passar mal, né? Então, nós vamos... Aqui o will feel, porque na main clause a gente tem que usar future simple. Reparem que eu venho repetindo e reforçando e falando a todo item que a gente tem que colocar if clause no present simple, main clause no future simple, que a zero conditional fala sobre fatos, que a first conditional fala sobre previsões do futuro. Por quê? Porque é isso que vocês têm que absorver no final das contas, né? Para quando a gente chegar lá no momento de misturar as conditionals, conseguir entender se vai ser uma first, ou se vai ser uma second, ou se vai ser a zero conditional, qual que é a ideia daquela frase, tá? If you, number 10 agora, hein? Pra gente encerrar essa aulinha de hoje e dar tempo aí de vocês fazerem o resto dos exercícios. If you not want, se você não quer sair, eu vou fazer o jantar. Olha que pessoa boa, né? Que pessoa companheira. Se você não quiser sair hoje, eu vou fazer o jantar, né? Eu vou fazer essa gentileza aí. Espero que você, se você mora com seu companheiro ou sua companheira, que você seja assim também. Então, if you... Aqui a gente vai estar no present simple e a frase é negativa. Então vai ficar if you don't want, se você não quer. If you don't want to go out, se você não quer sair. O que eu vou fazer? Will cook. I will cook dinner at home. Certo? Bom, ficam aí do 11 ao 20 como homework para vocês dessa first conditional. Espero que vocês consigam entender a diferença entre first conditional e a nossa zero conditional aqui, né? A diferença no contexto é a diferença mais importante. De saber que a zero conditional, só pelas frases estarem na zero conditional, essa é uma condição que expressa um fato, uma verdade no geral, uma lei, uma regra, né? Por exemplo, você trabalha na empresa, se os funcionários não vestirem uniforme, eles são punidos, né? Então, isso é uma regra da empresa. E aí eu vou usar uma zero conditional. Na first conditional, eu estou falando sobre o futuro, né? Estou fazendo uma previsão sobre o futuro aqui, ó, the future simple, né? Eu estou falando sobre coisas que podem acontecer no futuro. E é por isso que na main clause eu vou usar will mais o verbo no infinitivo, indicando o futuro. Tudo bem? Galera, pratiquem essas duas conditionals. Logo, logo eu vou gravar a aula da second conditional e eu já adianto para vocês que ela é uma das mais usadas, né? Ela vai usar um simple past com o conditional would e o verbo no infinitivo. E é aquela conditional que a gente fala sobre situações imaginárias, hipotéticas. Então, é muito usada. Ela é característica de uma frase conditional. E aí, a partir dela ali, vocês vão ter uma noção bem mais ampla de como usar essa ferramenta gramatical para se expressar, né? E para finalizar, eu queria dizer assim, por que é importante estudar isso aqui, né? No final da aula que eu vou explicar para vocês. Porque aqui, quem está estudando esse assunto já tem uma noção muito boa de tempos verbais, né? Já tem essa independência, a autonomia de contar uma história, de falar sobre alguma coisa. E aqui a gente está dando uma... você está tendo mais autonomia ainda para se expressar, porque você não está falando de um tempo verbal separado do outro. A gente está misturando tudo isso aí junto com uma visão de como se aplica isso na prática, tá? Então, é muito importante estudar isso aqui. Se você já concluiu aí os estudos de pelo menos os 6 ou 7 primeiros tempos verbais, isso aqui é para ficar... para dar uma incrementada na sua
comunicação no seu inglês e você ganhar mais autonomia ainda. Valeu? Muito obrigado, thank you very much. A gente se vê aí na próxima aulinha de conditionals, que vai falar sobre a second. Logo depois a gente vai falar sobre a third. E aí a gente vai começar a misturar tudo. Vocês vão ver como que passo a passo ajuda bastante nessa assimilação. Pratiquem os exercícios, procurem se informar ainda mais. Não fiquem só no material que a gente vê na aula. Tem muita aula legal no YouTube. Tem muita aula legal em materiais de inglês aí pela internet, exercícios de conditional. Se vocês colocarem no Google, vocês vão achar vários sites para praticar isso aí, para fazer exercício. Façam os exercícios, mandem print para mim, tirem as dúvidas. A gente só aprende depois de fazer muito exercício, tirar as dúvidas e aí sim sentir que isso está internalizado. Beleza? Thank you so much. See you in the next class on the next lesson.